mães de crianças gerando crianças. Salve geral, delas por elas no ar, a gente com saudade umas das outras e com saudade de vocês. Hoje a gente vai falar de um tema sério, missão para todos nós, fake news. Inclusive, né, o país ele foi tomado depois da morte da vereadora Marielle por essa questão de fake news. Pois é, a fake news apareceu, tomou proporção enorme, mas por outro lado houve uma reação de um grande número de pessoas que está pronta a combater esse tipo de coisa, né? E o lado bom é que a justiça já se posicionou, né? E agora as pessoas que disseminaram essas informações, elas vão ser devidamente enquadradas na lei. Juliana Fonteles, é crime, né? Total. Calúnia, injúria e difamação são crimes contra a honra. Então é bom se alertar, é bom ficar de olho, porque é crime. Quando eu falo de missão, é porque nós temos a missão de prestar atenção no que a gente está compartilhando e missão de combater fake news. Delas por elas, no ar. Parada aqui é interativa, muito importante que você participe. Gente, fake news, desde que o mundo da internet é mundo, está aí para nos incomodar, mas a gente começa a perceber a gravidade disso. Tenho essa impressão depois do assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes, principalmente depois do que fizeram com a memória da Marielle, com o legado da Marielle e a maneira como isso se disseminou muito rapidamente, né? Não tem critério, né? Tentaram fazer de uma forma que ela parecesse como se quisessem matar outra vez a Marielle. Na verdade, a Marielle foi morta inúmeras vezes, tantas vezes quanto as pessoas que maldosamente fizeram montagem dizendo que a Marielle foi casada com um traficante, que ela foi eleita por uma facção criminosa. Situações que já foram retiradas do ar pela justiça no Brasil, mas que continuam acessíveis a partir do exterior. Úrsula, o fake news ele só é a potencialização de uma coisa muito horrorosa que existe na sociedade desde que o ser humano existe, que é a mentira, que é o boato, que é a fofoca. Só que ganha uma proporção muito maior porque na internet você não tem barreiras. Juliana falou sobre uma questão que é tipificada como um crime, calúnia e difamação, gente. Injúria, total. E assim, para todos nós, defensores de direitos humanos, a gente está de luto pela morte da Marielle, não só pelo assassinato dela, mas com a forma cruel e bárbara de tentar matar ela várias vezes, como a Angelina falou. E na verdade, eu acho assim que essa galera que criou esse fake news, tentando desmoralizá-la depois de morta, na realidade eles acho que era tipo assim, era como se tivesse que barrar a Marielle de sabotar, desqualificar, deslegitimar uma liderança, que é uma liderança constituída de maneira popular, com construção no território, com afirmação. Mas assim, a Marcinha depois tem uns dados, né? Tem uns dados porque já foi feito um estudo, inclusive, da Fundação Getúlio Vargas, tomando esse gancho, né? A partir da morte da Marielle, o que aconteceu? Ela foi tema de 2 milhões de tweets na noite do dia 14. Que foi a noite do assassinato, que ela e o Anderson foram assassinados. Então, assim, isso só tem um nível de comparação, por exemplo, com a época com o dia do impeachment, que foi a Dilma, foi 1,5 milhão de tweets, de menções no Twitter. Então, assim, é devastador, porque agora, o impeachment foi há 1 ano atrás, né? Então, de 1 ano pra cá, isso tá crescendo numa proporção gigantesca e já é um clima pré-eleitoral, já é o clima eleitoral. Não, é orquestrado, isso, porque há exatamente. envolvimento, por exemplo, de alguns mecanismos utilizados pelo MBL de compartilhamento nessa disseminação de fake news. Gente, cuidado com o MBL, tá? Muito cuidado com o MBL. Exatamente. Muito cuidado. O site Ceticismo Político foi o principal canal de divulgação dessa fake news. Só que quando saiu a determinação para que fosse retirado do ar, já havia sido compartilhado 4 milhões de vezes, por exemplo, uma das notícias falsas sobre ela. Então é devastador, porque aí você não consegue reparar mais aquele prejuízo que foi causado. Mas, aquilo que dissemos lá na abertura do programa, um exército de milhões de vozes se levanta, de pessoas que não tinham engajamento político dentro das redes sociais, para dizer, para com isso. E eles não esperavam por isso, né? Na realidade, quem matou a Marielle não esperava que fosse ter essa repercussão internacional que teve a morte dela, porque, enfim, eles achavam que se matasse uma vereadora mulher, mas aqui as vozes das mulheres se levantaram. Eu queria pontuar que a gente tem sempre feito uma fala, que uma vida que a gente perde para violência, seja ela de um defensor de direitos humanos, de um agente de segurança pública, de um cidadão do povo ou de um parlamentar, a dor é a mesma. E a gente, enquanto defensor de direitos humanos,
a gente tem que buscar dialogar, principalmente com esses setores policiais, agentes de segurança pública, porque a gente precisa amadurecer esse diálogo, esse debate. A gente não pode se dividir como se nós fôssemos inimigos. Nós não somos inimigos. É porque a gente é muito questionado. A vida de um policial é tão importante Exato. quanto a vida de um defensor de direitos humanos. Essa questão de desqualificar a dor em relação a Marielle, né, a morte da Marielle, é uma tentativa de minimizar o que simbolicamente está assim, sobreposto como camada. Assim, não é, a Marielle defendia os direitos humanos e inclusive prestava muita assistência a famílias de policiais, policiais. vítimas de Reconhecidamente. violência. Exatamente. Mas acho que a Marielle, o caso Marielle, acabou se transformando simbolicamente no que tem de pior da faceta do fake news, né, de você tentar descaracterizar, desqualificar uma pessoa e o seu trabalho. Ganhou uma proporção tão grande que a reação foi maior, né? Isso é uma coisa boa, né? Se a gente pode dizer. Tem um dado que é um dado alentador, né, Ana Prato? Que embora a onda de ódio tenha nos causado acidez no estômago e aperto do coração, indignação, tem mais gente boa no mundo do que gente ruim. Tem, a gente não pode perder essa perspectiva, porque tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas que saiu logo em seguida aos 2 dias do assassinato da Marielle e do Anderson, dando conta aqui do percentual de postagens no Twitter e tudo mais. Apenas 7% eram de ódio, de rancor, de vingança, né? 93% eram de pessoas solidárias à situação, indignadas com a execução, né? Que foi uma execução, né? Então, assim, embora as pessoas com o ódio sejam as principais vetoras, os vetores de disseminação, sobretudo do material que foi produzido pelo MBL e que tentava desqualificar a vereadora assassinada, muita gente se manifestou contra. É óbvio que dentro das nossas bolhas, das nossas mídias sociais, a gente acaba vendo algumas coisas a mais, outras a menos, mas segundo a Fundação Getúlio Vargas, nos dias em torno ali do acontecimento, porque foi um acontecimento que irrompeu o tecido da normalidade, né? As pessoas foram muito mais solidárias. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Bom, eu estava no Rio, né? Na verdade, eu estava em São Paulo quando soube do assassinato, um grupo de amigos estavam fazendo um curso sobre formação política, alguns deles mais próximos da Marielle. Marielle, enfim, minha companheira de partido e uma referência para todos nós. E nós fomos imediatamente para o Rio de Janeiro e eu vivi aquele momento da Cinelândia, do Paço Imperial de Lauro da Leste, voltando para a Cinelândia. Eu passei 10 horas ali vivendo aquilo tudo, uma comoção impressionante, porque as pessoas chegaram, as mulheres choraram, milhares de mulheres chorando ao mesmo Muitas tempo. mulheres negras. Muitas mulheres negras e mulheres vindas de todos os lugares e mulheres que a gente percebia claramente que nunca tinham ido numa manifestação, nenhum ato público e político. Estavam ali porque a dor era tamanha, Sim, que era uma energia, né? uma força maior, que mobilizava as pessoas, assim, pais de amigos do meu filho, entendeu? A gente via que ali era uma comoção verdadeira. Uma comoção verdadeira de pessoas que estavam ali para dizer assim, o que está acontecendo? Que violência é essa? Exatamente. E isso aconteceu no Brasil todo, porque várias amigas minhas choravam. no Brasil Eu tenho a todo. impressão até hoje que eu tô, assim, num luto muito violento. Hoje faz 15 dias, não é? Hoje, amanhã faz 15 dias que aconteceu, então você tem grandes respostas da segurança pública a respeito dos suspeitos, né? Um bom dia pra gente refletir sobre o legado, né, que a Marielle e o Anderson deixam a partir desse dado positivo que a gente traz, da indignação, do Como choro. foi essa coisa, assim, por exemplo, eu não conhecia, não precisava conhecer. Vocês também Eu sentiram queria isso? Claro. assim, porque eu sou filha de um homem que foi assassinado há 30 anos atrás, né? Que foi um defensor de direitos humanos, irmã do Paulinho Fonteles, que passou parte da vida ameaçado de morte pelo que ele representava no Estado, pela questão agrária, que ele herdou esse legado do nosso pai. Ele era um defensor de direitos humanos que também fazia muitas denúncias. Então, esse luto, eu passei mal no dia do assassinato da vereadora Marielle. Eu fiquei tão abatida, tão abalada, porque eu já vivi essa dor na pele. Então, a morte dela Era como se fosse... é como se através- fosse Não, tem uma simbologia uma muito simbologia forte, né? muito Porque forte. É que como se- mãe, feminista, negra, uma Lésbica, pessoa lésbica, mulher de da terreno, né? favela. Quer dizer, você, Exatamente. gente, E a gente demora tanto para eleger uma pessoa que realmente nos represente, né? Porque representava as mães solteiras. A gente foi ver a quantidade de projetos que a Marielle fez em um ano de mandato. Primeira briga dela, creches noturnas para as mães carentes. Por quê? Porque as mães
saem muito mais tarde do trabalho, até atravessar a cidade para chegar nas suas casas. A creche precisa funcionar no período noturno. Então, você vai ver a quantidade de projetos, uma voz falando por pessoas, por muita gente, que não tem representatividade nenhuma. Então, eu acho que isso também é uma dor muito grande. Porque a gente já vive um processo de dificuldade das mulheres acessarem, né, os cargos públicos, enfim, a dificuldade das mulheres na política que realmente nos representem. Quando a gente consegue, alguém vai lá e executa a Marielle. E não vamos secundarizar o fato de que a brutalidade desse assassinato, quer dizer, arrebentar o rosto, né? São tiros no rosto de uma mulher. Isso é essa sodomização desse corpo negro, dessa mulher negra. Que há anos, há séculos, esse país, ele viola esse corpo preto, ele dá um senso de despertencimento, de desidentidade a esse corpo preto. Então tem uma sobrecamada simbólica de crueldade, de violência, fascismo, sabe, de fascismo, que a gente não pode esquecer. É para acordar e dormir todos os dias pensando no seguinte: tem missão nesse país de mostrar que não vai acontecer, não é assim. O Brasil não é isso. Né? Não precisa ser isso, né? Os fascistas não passando. E mais uma coisa, que só pra gente falar, encerrar a questão do fake news. Às vezes é um parente da gente, é um amigo que a gente confia que manda. Não, mas foi fulano que mandou. Eu acho que tá na hora da gente dizer assim, mas isso saiu em quem publicou? Que veículo? Que veículo? Será que outros? Pesquise. A internet tá bem aqui, ó. A internet tá aqui. Com isso, responsabilidade. Eu recebi, mas isso tá tão estranho. Se Eu for vou checar. MBL, já bota a pulga atrás da tua orelha. Aliás, coloca uma criação de pulga atrás da tua orelha. Exatamente. Delas por elas fica por aqui. Gente, fake news, não! Abaixo fake news. Fascistas não passarão. Não ao ódio. Não ao ódio. Beijo! Marielle! Presente!